Muito boa noite para você que está aqui no meu canal, Cairo Jardim. Sejam bem-vindos novamente ao formato de vídeos onde eu trago para você que me assiste aqui no canal informações fresquinhas do mundo dos famosos, participantes de reality shows e muito mais. Hoje teve a participação do cantor Biel no Hora do Faro. Pois é, o Biel que fez um programa especial junto ao apresentador Rodrigo Faro. Foi muito bem de audiência, inclusive. Tiveram vários momentos polêmicos, vários momentos emocionantes. Ele pôde responder aos questionamentos de quem não gosta dele, a também responder às perguntas que o povo tinha sobre os erros do passado. E nesta parte específica, atingiu direto a sua ex, Duda Castro. Pois é, ela não gostou nem um pouco da participação dele e foi mais uma vez para as redes sociais falar tudo o que acha sobre o fim conturbado deste relacionamento. Você vai saber aqui tudo, um pequeno resumo do que aconteceu e também quais foram as alfinetadas que a Duda Castro mandou para o Biel na noite de hoje. Pelo menos nas suas redes sociais ela falou um monte. Ela não ficou satisfeita com a participação do cantor, não, e parece não ter gostado também da forma que foi abordado o assunto no programa do Faro, que de certa forma estava privilegiando e mostrando para os fãs, especialmente do cantor, a volta por cima que ele deu depois de todos os erros do passado. Você ainda não é inscrito aqui no nosso canal? Já aproveita, para tudo, se inscreve, deixa aquele like de qualidade máxima. Amanhã nas nossas lives de 15 horas eu vou repercutir todo esse assunto mais uma vez e agora você vai acompanhar o resuminho de tudo que aconteceu. É o seguinte, muita gente sabe, muita gente acompanhou que hoje, no Hora do Faro, como eu disse, o cantor Biel fez a sua participação, um especial que estava marcado inclusive para acontecer no dia 27 e só aconteceu hoje, no dia 3 de janeiro de 2021. Neste especial, os fãs e também quem não gosta do Gabriel, do cantor, puderam participar, interagir, colocar plaquinhas. Algumas pessoas até levantaram a hipótese das plaquinhas que não eram positivas em relação a ele serem de pessoas que trabalhassem, inclusive na produção da Record. Teve os fãs colocando lá, né, quem é fã da Fazenda, chamando ele de humilde, de alegre, inteligente, mas também teve gente colocando que ele era manipulador no programa e outras coisas mais. Puderam ficar cara a cara com o Gabriel, se explicar e ele poder também dar a versão dos fatos para os fãs da Fazenda. Ele também, Rodrigo Faro, promoveu um reencontro do Biel de forma virtual com alguns desafetos do programa. A Raíssa, por exemplo, mandou conselhos para o Biel, disse que ele deveria deixar de ser debochado, mas que não tem absolutamente nada contra ele. O Biel também falou que respeita a Raíssa, que lá dentro eles tiveram as desavenças deles, mas de certa forma pareceu até num clima bem amistoso, tanto por parte da Raíssa em relação ao Gabriel, quanto por parte do Biel em relação à Raíssa. Parece que daqui para frente eles não vão se alfinetar mais como acontecia dentro do programa. O mesmo foi dito em relação a Jojo também, que o Gabriel disse e reforçou mais uma vez que possivelmente aí vai encontrá-la, né, pela carreira musical dos dois no futuro em algum projeto ou algum show, ou seja, vai acabar reencontrando ela. Não sabe se vai ter uma amizade, mas que o respeito e até de certa forma um carinho já existe. Não é carinho, né? Mas basicamente o respeito que foi mostrado nas últimas semanas da Fazenda, onde Biel e Jojo se aproximaram um pouco mais. Outros que gostam do Biel também participaram e mandaram suas mensagens. Foi o caso da Thaís, claro, já que todo mundo sabe que Tael está vivíssimo. A gravação do programa foi um pouquinho antes do Biel ter ido para a Bahia, inclusive, onde ele se encontra nesse momento com a Thaís. Assistiram, inclusive, o Hora do Faro juntinhos. Teve também a participação da Luísa, que gosta do Biel. Teve o Matheus Carriere mandando mensagem. Enfim, o Hora do Faro foi um especial do Biel na tarde de hoje. E com isso conseguiu conquistar, inclusive, muita audiência.
Eu coloquei nas minhas redes sociais que no consolidado geral, o especial Biel no Faro esteve em todos os momentos como segundo lugar no Ibope, atrás apenas da Rede Globo, alcançando um pico até maior do que de 7 pontos no Ibope, tá? Enquanto que semana passada o casal Malini versus Selfissa marcou decepcionantes 4,5 pontos, 4,9 de média no Ibope, dependendo aí da capital onde foi registrado. Teve hoje o Biel marcando até 7,8 pontos no Ibope do Faro. Ou seja, a Record ficou muito feliz com a audiência que cresceu bastante da semana passada para essa semana. Nas redes sociais, claro, isso também foi refletido pelas tags subidas no Twitter pelos fãs do Biel, tá? Biel na Record virou o assunto mais comentado do Twitter Brasil, quando era mais ou menos às 17, 18 horas do dia de hoje. E especial Biel no Faro ficou também em segundo lugar com mais de 127 mil tweets. O programa agradou em cheio os fãs do cantor. O pessoal nas redes sociais comentou muito que gostaram, pois ele pôde se explicar sobre todas as polêmicas do passado, sobre o caso polêmico com a jornalista, onde, segundo ele, os dois já se desculparam, que ele teria agido realmente, falado uma coisa que não foi legal na época, mas que já foi resolvido. Ele pôde falar um pouco mais também sobre outras polêmicas e situações que ele se meteu, por ser, segundo ele, ainda muito jovem e muito imaturo para fazer tanto sucesso e ganhar tanto dinheiro como ele ganhou naquela época. E o ponto alto, pelo menos para as pessoas que não gostam do Biel, foi ele ter que se explicar sobre o relacionamento dele com a ex, com Duda Castro. Ele disse, inclusive, que só casou com ela para conseguir o passaporte, a cidadania americana, tá certo? Que se não fosse por isso, eles nem teriam se casado. Mas depois disso, eles têm todo um imbróglio para resolver de questão de divórcio. Os dois que ainda não completaram todas as fases do divórcio. E a Duda Castro, vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês aqui, postou uma série de tweets dizendo, já que o Gabriel explicou um pouco mais como é que foi o que aconteceu entre eles, ele afirmou, inclusive mais uma vez, que o caso da acusação dele ter agredido ela não é assim que aconteceu. Segundo ele, ela que o agrediu, e inclusive foi filmado isso pela própria irmã dele, que estava nos Estados Unidos na época que isso aconteceu. Amanhã, como eu já falei, 15 horas, vamos repercutir mais profundamente esse caso, vou poder te contar em detalhes, mas o que ela ficou chateada real foi o que, segundo ela, ele teria feito, pois teria ido para a rede nacional colocar um país inteiro contra ela. Eu vou buscar aqui alguns tweets que ela postou para vocês entenderem direitinho essa história e o que ela alega nas redes sociais, quais foram as alfinetadas que ela mandou diretamente para ele. Acompanhe comigo o seguinte: logo que o programa acabou, ela tweetou o seguinte, ó: você parou para pensar como deve ser doloroso ver alguém que você fez de tudo para voltar a ser feliz depois de inúmeros erros, te destruindo e colocando como louco em rede nacional para recomeçar uma nova jornada? E ela não parou por aí. Além de mover uma massa que não tem conhecimento nenhum dos verdadeiros fatos para te atacar, diminuir e até mesmo te ameaçar de modo se eu pensar em voltar ao meu país de origem. Acusações aí fortes da Duda. Eu confesso que eu assisti o programa todo, inclusive comentei no meu Twitter. Na hora que ele falou sobre o caso com a Duda, eu não percebi ele colocando uma galera contra ela, de verdade não percebi. Ele, de certa forma, se justifica, como ele já fez outras vezes, dizendo que eles querem ter o divórcio, mas vão precisar resolver isso e tal. Ele que tinha dito lá dentro da Fazenda, e ela compartilhou isso, inclusive, também nos vídeos dela, nas redes sociais dela, né? Vídeos dele dizendo que ainda gosta dela, por isso eles não teriam resolvido o divórcio, sendo que outros momentos ela bota aqui ele dizendo que o divórcio ainda não aconteceu por causa dela. Ou seja,
Real, eu vi o programa todo e não entendi dessa forma dele ter atacado ela ou colocado a galera pra atacá-la. Eu realmente não entendi dessa forma. Quem assistiu o Faro ou tiver a oportunidade de assistir depois no YouTube pode me dizer se concorda ou não comigo. Mas ela não parou por aí, tá? Não foram só esses tweets polêmicos dizendo o que eu já falei agora há pouco. Ela também disse o seguinte, tá? Duda Castro postou no Twitter alguns tweets sobre seu antigo relacionamento com Biel e sobre o famigerado divórcio que nunca saiu. Duda falou sobre Biel colocá-la como louca em rede nacional, mesmo após ela ter feito tudo o que fez por ele. Eu não entendi dessa forma, mas ela ainda falou sobre ameaças que recebe de uma massa e expôs alguns prints de conversa dela com advogado e empresário dele e dele com uma amiga dela. Na conversa com o advogado do Biel, Duda aparenta pedir notícias sobre o divórcio e afirma que estava tentando resolver tudo antes que ele saísse do país, né, lá dos Estados Unidos. Com a amiga de Duda, o cantor parece não ter se importado muito com o pedido de ajuda enviado por ela. Já o ex-empresário dele, tá? O ex-empresário do Biel afirmou que ele não é mais agenciado por ele e completou falando para Duda que Duda se livrou. Vocês vão lembrar na Fazenda que o Biel contou que teve grandes problemas aí para sair do escritório que o agenciava. Pode ser também que o empresário, enfim, terminou a relação de empresariado com o Biel de uma forma não muito legal e por isso ela quis expor, tá? Eu vou colocar aqui, além daqueles tweets que eu te falei, tem as conversas dela, então com o advogado, querendo resolver, segundo ela, tudo em inglês ela postou, e também com o empresário. O empresário, no caso, tinha dito o seguinte: oi, Duda, boa noite, tudo bem? Só para te passar aqui, nossa empresa não está mais com o Biel. Por conta do contrato, o Biel não está conosco, Biel não tem mais nenhum vínculo conosco, sei que você teve problemas e agora entendemos você. A partir da data de ontem, agora ele é do pai, da irmã dele, que cuidam da carreira dele, que o Biel também já tinha falado sobre isso. Apenas passando pelo respeito e carinho que você teve conosco aqui. Deus te abençoe, você não perdeu, você se livrou, segundo palavras deste empresário, tá certo? Segundo palavras desse empresário. E você vai acompanhar o áudio aqui também que ela colocou de momentos onde Biel fala sobre isso, inclusive mandado, parece que para amiga dela. Acompanhe comigo. Ela postou uma parte dele na Fazenda, falando com a Luísa, que gosta. Tô indo pra ela ficar 2 semanas com a minha família pra ver todo mundo. A menina me veio falar de divórcio porque eu tô indo pro Brasil. Ah, me poupe, você é criancice dela. Criancice dela. Tava querendo divorciar. Então ela postou dizendo assim, ó, um áudio que parece ser dele para uma amiga dela, dizendo: estou indo para lá, pro Brasil, passar 2 semanas com a minha família e ela vem falar que é por causa do divórcio, isso é criancice dela. Criancice dela foi o que ele postou, ou melhor, que ela postou, tá, sobre o áudio mostrando, segundo ela, uma pequena conversa entre o Biel e minha melhor amiga. Ela quis dizer com isso que as afirmações dele se contradizem, onde ele, alguns momentos ele diz que ele quer o divórcio, outros momentos ele diz que ele não quer o divórcio. Claro que os fãs já foram para as redes sociais, alguns para defender a Duda, falar que ele deve pagar por tudo que ele fez ou outras coisas desse tipo, que ele deveria dar o divórcio, que ele, na verdade, está segurando esse divórcio, não quer dar para ela. E outros, claro, foram defendê-lo, dizendo que ela não esquece do Biel, que ela deveria tocar a vida para frente, ela que deveria dar o divórcio, que, na verdade, ela estaria, vamos dizer assim, chateada pelo sucesso que o Biel está fazendo e por ele já estar num novo relacionamento aí com a Thaís. Você vai deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse fato. Quero saber de que lado você fica. Acha que a Duda tem razão, tem os direitos dela e tem que correr atrás? Acha que o Biel tem razão, que ele também tem que correr atrás e ele que quer o divórcio? Ou qual é a sua opinião? Diga para mim nos comentários. Como eu falei, amanhã às 15 horas na nossa live tradicional eu vou trazer tudo sobre esse fato, tá certo?
tudo sobre a repercussão dessa história que já está ocupando diversas páginas de fofoca, como sempre acontecem, beleza? Galerinha, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Amanhã, 15 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal Cairo Jardim. Boa noite!